Olá pessoal, aqui é o professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Bem-vindos à aula de hoje. Falaremos um pouco sobre pronomes, aplicação, uso dos pronomes. Primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha sobre os pronomes, para depois a gente chegar no assunto chamado colocação pronominal. Beleza? Então temos aqui, relembrando os pronomes pessoais do caso reto. Esses pronomes aqui, bem conhecidos por vocês, exercem a função de sujeito, ou seja, é aquele ser na oração sobre o qual fazemos uma declaração. Ele é substituído por esses pronomes aqui, tá bom? Essa é a função dos pronomes. Os pronomes ele substituem termos ou ele acompanha os termos substantivos, né? Então, a função de sujeito é exercida por esses pronomes, chamados de pronomes pessoais do caso reto. Dentro desses pronomes, temos os chamados pronomes oblíquos átonos, que exercem outro tipo de função, a função de complemento do verbo. É claro que ele pode exercer outras funções também, como adjunta de nominal, complemento nominal, mas agora veremos só duas funções dele bastante aplicável aí na análise de orações, que é quando ele exerce a função de complemento verbal, ou seja, ele vai exercer o papel de objeto direto, o papel de objeto indireto, utilizando alguns pronomes, diferentemente lá daqueles pronomes do caso reto. Esse aqui, eles não vão exercer a função de sujeito, tá bom? Eles vão exercer o papel de complemento. Entre eles, temos o me, o pronome me, o pronome ou quando se referir a algum gênero masculino, ou o pronome a quando se referir a um termo feminino. Esse no caso dos objetos diretos. Por exemplo, na fala do dia a dia, na fala coloquial, seria de forma bem entendida se alguém falasse o pai deixou elas na escola. Todo mundo teria dificuldade de interpretar, de entender essa expressão. De forma que, se for utilizar uma língua que segue as regras padrão da língua portuguesa, esse elas seria inadequado. De forma que o pronome que substitui o objeto tem que ser exercido por esses pronomes chamados pronomes oblíquos átonos, tá bom? Então, o elas seria exclusivo para o sujeito do verbo. E perceba que o sujeito do verbo não é elas, o sujeito do verbo é a expressão o pai. Portanto, a expressão seguindo as regras gramaticais seria o pai deixou-as na escola, de forma que esse as substituiria, no caso, as filhas, ou no caso, as meninas, portanto, que fosse algum termo de gênero feminino e que estivesse no plural. Então, vejam que quem deixa algo ou alguém. Nesse caso, como esse as substituiu esse complemento, o as vai exercer o papel de objeto direto. Lembrando que o que vai definir o que é um objeto direto e um objeto indireto é a necessidade desse verbo transitivo pedir uma preposição ou não. Sem preposição, objeto direto. Com preposição, objeto indireto. Portanto, vimos que uma das características desses pronomes oblíquos átonos é não exercer a função de sujeito. E tem outra característica também, que é quanto à sua construção, bastante comum na produção textual, bastante comum a falta do uso dele, nas produções de textos realizadas por vocês. Então, verbos, quando seguidos aí de verbos que terminam em Z, S ou R, ele vai ter uma estrutura específica no acréscimo desse pronome. Sigamos.
Como sabemos, a língua escrita requer uma linguagem que esteja de acordo com a norma padrão. Assim sendo, as frases a seguir pertencem a um nível mais coloquial, ou seja, a linguagem que falamos no dia a dia sem se atentar às regras gramaticais, tanto na fala quanto na escrita. Reescreva-as procurando adequá-las à forma correta. Perceba o uso dos pronomes aqui na própria questão, de forma que é comum vocês lerem essa estrutura ao estudar alguma questão, seja de língua portuguesa, seja de geografia, história e assim por diante. Analisemos então todas essas questões, né? Todos esses itens aqui, o pronome está sendo empregado de forma inadequada, tá? De forma que percebam que na primeira o ela é utilizada para complementar o verbo, sendo que ele é exclusivo para sujeito. Na letra B acontece a mesma situação. Aqui foi utilizado um pronome, né, mas um acréscimo de mais um ser seria inadequado também, né, tem uma estrutura adequada para ele. E aqui temos a utilização de uma preposição, de forma que esse eu também ficaria inadequado o seu uso. O que deveria ser utilizado aqui seria também um pronome. Tá? Vamos ver como é que ficou a estrutura deles. Então, essa é a forma que segue as regras da língua padrão quanto ao uso do pronome oblíquo. Tá? Encontrei-a passeando no shopping. Depois nós vamos ver, pessoal, a utilização desse pronome quanto à sua colocação. Quando ele vai vir depois do verbo, quando ele vai vir antes do verbo e quando ele vai ser utilizado também no meio do verbo. Na letra B temos: deixe-me sossegado, pois preciso descansar. Perceba aí o uso do pronome, né, adequado, já que ele está fazendo o papel de objeto. Desejas ir conosco? Esse conosco faz lá a substituição adequada do termo lá da questão C. De hoje em diante está tudo terminado entre mim e você. Então perceba que esse mim, ele vem preposicionado, tá bom? Esse aqui é o chamado mais o pronome tônico, esse que vem acompanhado lá por um pronome, ou melhor, por uma preposição, tá bom? Mais uma questão: assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de objeto direto. Percebam que aqui o pronome me, ele não exerce essa função de objeto direto. Perceba que a palavra respeito, que é o nome, ele pede o complemento, de modo que esse me vai exercer ali aqui esse tipo de complemento, respeito por mim, de forma que ele vai exercer a função de complemento nominal. Mas a gente está nessa questão tentando identificar qual pronome está exercendo o papel de objeto direto. Logo, a gente tem que procurar um verbo que seja transitivo e que seja direto, ou seja, que não faça uso de preposição. A abelha picou de leve. Esse ou está fazendo papel de objeto. Percebo que não precisa de preposição, de forma que ele é um complemento verbal sem auxílio de preposição. Logo, uma das opções aqui seria a letra B. O carteiro traz-lhe uma encomenda especial. Percebam nessa questão, a letra C, que o verbo trazer, ele pede complemento. Só que ele tem uma característica, ele é bitransitivo, porque quem traz alguma coisa a alguém. Esse lhe, ele está preposicionado, ele está se referindo a alguém, de forma que uma encomenda especial é meu objeto direto
e o lhe vai exercer o papel de objeto indireto. Logo, essa questão aqui, o pronome está exercendo o papel de objeto indireto. A questão pede que seja analisado um pronome que exerça o papel de objeto direto. O pai tocou-lhe amorosamente. Perceba nesse caso que o verbo tocar exige a preposição em. No caso, seria tocar nele amorosamente. Perceba o uso da preposição em, aqui nesse complemento do verbo, de forma que o lhe está exercendo, nesse caso, o papel de objeto indireto. Então, aqui falava de assinar-lhe as opções, mas na verdade só há uma opção, a opção B, onde o exerce o papel de objeto direto. Voltando, fazendo um resumo aí, temos que na letra A o pronome me faz papel de complemento nominal, na letra B o faz papel de complemento de um verbo transitivo direto, logo o papel dele é objeto direto. Temos na C o lhe fazendo papel de objeto indireto e temos na letra D o lhe fazendo novamente o papel de objeto indireto. Vejamos aquelas regrinhas lá do Z, S e R. Verbos que têm essa terminação de Z, S ou S na sua forma regulamentar, regular, quando há necessidade de acrescentar um pronome oblíquo, ele tem que seguir algumas regras. Por exemplo, preciso utilizar o verbo faz mais o pronome o. Segundo a gramática, você deve eliminar a última letra do verbo regular, e acrescentar o L junto ao pronome. Então, essa estrutura, nesse caso aqui, seria falo. Por mais que seja estranho para nós, ele é aceitável na língua escrita padrão. Ok? Então, olha o exemplo. Quem critica a injustiça, falo, não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. Temos aqui, então, uma estrutura onde o verbo fazer pede complemento, só que há necessidade de uma estrutura diferenciada por ele terminar em Z. Então, de forma que essa estrutura ficaria dessa maneira, tá bom? Você retira a última letra e acrescenta o L junto ao pronome específico. Continuando, também temos o caso da letra S. Analisemos, por exemplo, o verbo terminou em S. Eu quero acrescentar lá um pronome a ele, Então, seria analisemo-la, tá? Então, por mais que pareça até estranho pronunciar, para mim também parece estranho pronunciar, porque não é comum a gente fazer esse tipo de pronome, de pronúncia, mas é aceitável na língua padrão escrita, tá bom? É claro que na língua oral, em algumas ocasiões, isso pode surgir também, mas não é muito usual. Então, as respostas, vírgula, analisemo-las com atenção. Então, quem analisa alguma coisa. Como esse analisemos terminou com S, retira-se o S, acrescenta o L e acrescenta o pronome a qual ela está se referindo. Esse as se refere às respostas, palavra feminina que está no plural, de forma que essa é uma estrutura que segue as regras gramaticais, por mais estranho que possa parecer para vocês. E é o caso dos verbos também, terminado em letra R. Comprar, quero colocar um pronome ou junto a ele, então ficaria comprá-lo, Percebo que ele vai vir acentuado por outra regra gramatical, que é a regra da acentuação gráfica, que diz que oxítonas terminadas em A devem vir com acento agudo,
marcado lá na sílaba tônica. Vejamos o exemplo então. Estou interessado em algum carro. Ou melhor, estou interessado em um carro. Irei comprá-lo logo. Perceba que o lo substitui a expressão um carro, de modo a evitar a repetição. Percebam também que, como o verbo aqui estava no infinitivo e utilizaria o R, você vai retirar esse R, acrescentar o hífen, acrescentar o L junto ao artigo a qual, ou melhor, o artigo não, ao pronome a qual ele se refere, a qual o nome ele se refere, de forma que a estrutura ficará comprá-lo. Beleza, gente? Então, isso acontece em verbos que tem a sua terminação em Z, S e R. Tem outros casos específicos que a gente pode estudar mais à frente, tá? Que é o caso dos verbos nasais também. Mas, por enquanto, sigamos. Chegamos ao nosso assunto, né, que é colocação pronominal. O nome de colocação é de colocar mesmo, onde eu devo colocar um pronome, por isso colocação pronominal. Tá? Dependendo da posição do pronome em relação ao verbo, eu chamarei de próclise antes do verbo, ou chamarei de mesóclise no meio do verbo, ou eu chamarei de ênclise depois do verbo. Há regras específicas gramaticais para a aplicação do pronome quanto à sua posição. Vejamos, né, um por um. O próclise, que são pronomes antes do verbo, ele ocorrerá por uma atração de outras palavras, ou seja, há palavras na oração que vão puxar esse pronome para antes do verbo, tais como um advérbio, exerce esse papel de atração, pronomes substantivos, pronomes relativos e outras palavras também exercem esse papel de atração. Por enquanto, para vocês visualizarem melhor, vamos ficar com esses 3 exemplos aqui. Não havendo nenhuma palavra de atração relacionada ao pronome, não havendo nenhuma palavrinha que exerce esse papel de atração, a gente pode ter mais 2 casos de posição do pronome. Um é a mesóclise e outra a ênclise. A mesóclise ocorrerá quando não houver nenhuma palavra dessa atrativa que puxe o pronome para antes do verbo e quando o verbo estiver no futuro, ou no futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Esse é o caso que vai ocorrer a mesóclise, tá bom? Que é a utilização do pronome no meio do verbo. Então, ele só vai ocorrer se não houver nenhuma palavra de atração e se os verbos estiverem ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. De forma que a ênclise, que é o uso de pronomes depois do verbo, só vai ocorrer se não houver nenhuma palavra atrativa que surja a próclise, os verbos não estiverem no futuro, e aí sim pode ser o caso da ênclise, que é o uso do pronome depois do verbo. Geralmente ele é utilizado em início de frase, inclusive após a vírgula, e em frases imperativas. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui nesse quadro, então, exemplos de cada um. Né? Comecemos aqui pela próclise. Olha o exemplo na frase: não procurei para isso. Percebo que o não é um advérbio de negação. Ele atraiu o pronome para antes do verbo. Tá? Então é assim que surge a próclise. Geralmente vai ter uma palavrinha que vai atrair esse pronome para frente do verbo, para antes do verbo. Ok? Isso me deixa triste. Embora não tenha marcado aqui o pronome, mas o pronome é o me. Esse é um pronome substantivo. Um pronome substantivo, ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, pronomes substantivos também exercem o poder de atração do pronome. Temos mais um caso aqui de
Advérbio de dúvida que atraiu o pronome para antes do verbo veja. Né? Então, temos aqui também, né, um caso de próclise. E temos o caso aqui, onde essa palavrinha aqui, que é um pronome relativo, também está atraindo o pronome para antes do verbo sinto. Este é o lugar onde me sinto bem. De forma que todos os pronomes aqui antes do verbo, aqui estão por serem atraídos por outras palavras, sejam advérbios, seja um pronome substantivo, seja um pronome relativo. E tem várias outras palavras de atração que nós estudaremos à frente. Vejamos exemplos de mesóclise, né? Falar-lhe-ei a teu respeito. Perceba que se eu tirar esse lhe, ficaria falarei ao seu respeito, falarei a teu respeito. De forma que é uma linguagem oral que utilizamos sem nenhum problema de significado. Mas para a regra padrão da língua portuguesa, ao utilizar um futuro, né, do presente junto a um pronome, devemos usar a mesóclise. Perceba que na frase, né, não foi utilizado nenhuma palavrinha que sofresse, que puxasse esse pronome para antes do verbo, né? Então, atente-se a isso. Se houver alguma palavrinha dessas daqui, advérbio, pronome substantivo, pronome relativo, que atrai esse pronome, ele é o que vai prevalecer. A regra que prevalece em relação à colocação do pronome. Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Percebam também que é o uso do futuro do pretérito nesse caso. E o pronome está vindo no meio do verbo, tá bom? Então, seria equivalente a falarei, né? Com ele, né? A ele, ou são equivalente a procurariam-me. Também equivalência aí é uma forma como a gente fala, oralmente, como a gente utiliza essa expressão oralmente, mas que ao colocar no papel, seguindo as regras de colocação pronominal da gramática, da norma padrão, deveria ser escrita dessa maneira. De forma que temos a ênclise, que é o último caso, que é a associação do pronome no último, né, ou melhor, depois do verbo. Vejamos alguns exemplos. Analisemos então frases relacionadas à posição do pronome para depois do verbo. Mas, olha só que interessante essa oração, essa frase aqui. Talvez, vírgula, direite quando decidir. Então, temos aqui o quê? Temos um advérbio de dúvida, temos o verbo no futuro e temos o pronome depois do verbo. E aí, gente? O que houve aqui? A regra diz, quando houver um advérbio, esse pronome seria puxado, atraído para frente do verbo. A regra diz que, ao usar o verbo no futuro do presente, o pronome deveria estar no meio do verbo. Mas o que houve aqui? Porque a decisão final foi a utilização do pronome para depois do verbo, no caso, ênclise. Aqui temos uma quebra do advérbio ao se utilizar a vírgula, o que quebra a atração. Então, não há atração porque eu quebrei aqui por uma vírgula esse advérbio. De forma que, ao utilizar uma vírgula, eu vou iniciar a oração. E para iniciar a oração, você não pode iniciar uma oração, uma frase, né, com pronome oblíquo. Né? Você tem que utilizar a ênclise. Então, o que prevaleceu aqui foi a regra da ênclise. Por quê? Porque o advérbio está sendo quebrado pela vírgula, ou seja, não está exercendo aquela atração que o advérbio faria normalmente. E aqui o verbo está no futuro. Porém,
ele está iniciando a frase, de forma que não se pode iniciar a frase com pronome oblíquo. Então, o correto é a aplicação do pronome para depois do verbo, que chamamos de ênclise. Continuando, fez-me o favor, só isso, né? Iniciando frase, não tendo nenhuma palavra de atração e o verbo também não está no futuro, de forma que se usa a ênclise. E o último exemplo é a utilização do verbo quando ele for utilizado da sua forma imperativa, ou seja, determinando desejo, ordem, né? Pegue-o agora. Então percebam que esse verbo está na sua forma imperativa, não há nenhuma palavra de atração, o verbo também não está no futuro, de forma que a utilização dele vai ser a utilização do pronome vai ser para depois do verbo, e que a gente chamamos de ênclise, ok? Então essa foi a aulinha aí de colocação pronominal. Junto a essa videoaula haverá um formulário de questões relacionadas ao assunto. Qualquer dúvida, faça lá em comentários particulares. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.